Neste vídeo, vamos estudar o conceito de enumerabilidade. Vamos responder à pergunta o que é um conjunto enumerável. Antes disso, vamos definir o conceito de cardinalidade. A cardinalidade é uma medida do número de elementos que um conjunto possui. Então, definimos que a cardinalidade de um conjunto A é igual à cardinalidade de um conjunto B se existe uma função bijetora de A para B. Vamos ver um exemplo. Então aqui vamos pensar no conjunto A, que ele contém os elementos 1, 2 e 3, e no conjunto B, que possui os elementos 2, 3 e 4. Então, perguntamos, podemos definir uma função bijetora de A para B? Sim, por exemplo, aqui apresentei uma função bijetora. Dessa forma, nós dizemos que a cardinalidade do conjunto A vai ser igual à cardinalidade do conjunto B. Dando continuidade, a cardinalidade de A é igual à cardinalidade de B se o número de elementos do conjunto A for igual ao número de elementos do conjunto B, caso A e B sejam finitos. Vamos ver por meio de um exemplo. Então aqui, colocando um outro exemplo, onde nós temos os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B ele possui os elementos 2, 3, 4 e 5, nós podemos ver que o número de elementos de ambos os conjuntos é diferente. O conjunto A possui 3 elementos e o conjunto B, por sua vez, possui 4 elementos. Então, dessa forma, vamos nos perguntar, nós podemos definir uma bijeção de A para B? Então, aqui, claramente, não, pois sempre restará, nesse caso, o elemento 5, sempre restará um elemento no conjunto B o qual não estará relacionado com um elemento em A. Então, dessa forma, essa função ela não será bijetora. E então, a cardinalidade de A é diferente da cardinalidade do conjunto B. Dando prosseguimento, até então, nós comentamos sobre o conceito de cardinalidade aplicado a conjuntos finitos. Mas e o que acontece no caso de conjuntos infinitos? Há uma definição bastante interessante, que um conjunto A ele é dito ser infinito se existe um subconjunto próprio, ou seja, é um subconjunto que não é igual ao conjunto original, tal que a cardinalidade de x desse subconjunto é igual à cardinalidade do conjunto original. Vamos entender essa definição por meio de um exemplo. Então aqui vamos tomar como exemplo o conjunto dos números naturais. E então nós devemos mostrar que existe um subconjunto x próprio dos naturais, tal que, voltando à definição, a cardinalidade de x seja igual à cardinalidade de n. Então vamos tomar, é uma prova que nós, por construção, nós devemos mostrar a existência desse conjunto. Então vamos mostrar, por exemplo, o conjunto dos números naturais menos o elemento zero. Então, x é igual aos naturais, excluindo o número zero. Então, podemos definir uma bijeção. Então, seria uma função que vai levar dos naturais para os naturais. Então, essa bijeção seria justamente f de x igual a x menos 1. Então, vamos ver por meio de um exemplo. Então, aqui nós temos o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, o 4 e assim sucessivamente. Então, por meio dessa função, 1 menos 1, 0. Então, 1 estaria mapeado para o 0, 2 menos 1, 1 estaria mapeado para o 1, 3 menos 1, 2, 4 menos 1, 3, 5 menos 1, 4 e assim sucessivamente. Então, como ambos os conjuntos são infinitos, nós vamos sempre conseguir mapear cada número da esquerda para um único número da direita. Então, com isso, nós mostramos um exemplo prático da definição apresentada anteriormente, que justamente nos diz que um conjunto A é infinito
se existe um subconjunto próprio, tal que a cardinalidade de x seja igual à cardinalidade de A. Dito isso, nós estamos prontos para entender o conceito de um conjunto enumerável. Nós dizemos que um conjunto A é enumerável se a cardinalidade daquele conjunto A é igual à cardinalidade do conjunto dos números naturais. Isso quer dizer que nós devemos encontrar uma função bijetora do conjunto A para o conjunto dos naturais. E então, nós podemos avançar, estender essa definição para a ideia de um conjunto contável. Um conjunto ele é contável se ele for finito ou enumerável. Então, com isso, nós definimos a ideia de um conjunto contável. Antes de prosseguir, vou lançar uma pergunta bastante intrigante e interessante. Qual dos dois conjuntos é maior? O conjunto dos números naturais ou o conjunto dos números inteiros? Antes de prosseguir, sugiro que você pause esse vídeo e tente encontrar uma resposta. A resposta é bastante surpreendente. Vamos então responder a seguinte pergunta. Qual dos dois conjuntos é maior? O conjunto dos números inteiros ou o conjunto dos números naturais? Em outras palavras, nós estamos querendo responder a seguinte pergunta. A cardinalidade do conjunto dos números inteiros é igual à cardinalidade do conjunto dos números naturais? Pois, pela ideia de cardinalidade, se a cardinalidade de Z for igual à cardinalidade de N, então eles têm, na verdade, o mesmo tamanho. Então, vamos fazer uma bijeção. Eu vou lhe apresentar uma bijeção bastante interessante. Então, aqui, suponha que eu tenha o conjunto dos números inteiros e assim sucessivamente. E aqui eu tenho justamente o conjunto dos números naturais. Então, aqui o que, que vai acontecer? Eu vou apresentar uma bijeção onde o zero eu vou mapear para o zero nos naturais. Aqui os inteiros, aqui os naturais. Agora, os números inteiros positivos eu vou mapear para os números pares. Por exemplo, o 1 eu mapeio para o 2, o 2 eu mapeio para o 4, o 3 eu mapeio para o 6 e assim sucessivamente. E por sua vez, os números ímpares, os números negativos inteiros, eu vou mapear para os números ímpares. Então, o menos 1, eu vou mapear para o número 1, o número menos 2 eu mapearei para o número 3, o número menos 3 eu vou mapear para o número 5, e assim sucessivamente. Então, como ambos os conjuntos são infinitos, eu vou conseguir mapear cada número inteiro, cada número do conjunto inteiro para um número do conjunto dos números naturais. E qual seria justamente essa função? Essa função ela é dada da seguinte forma. Ao receber um inteiro, eu vou dizer que vai ser igual a 2z, se z for maior ou igual que zero, ou menos 2z menos 1, caso z seja menor do que zero. Então, vamos ver se está correta. Então, se a gente pegar 3, f de 3 vai ser igual, como 3 é maior ou igual que zero, vai ser igual a 6. Agora, menos 2. Então, como menos 2 é menor do que zero, vai ser igual a 2 vezes menos 2 vai ser igual a 4. 4 menos 1, 3. Então, com isso, nós fizemos justamente o mapeamento. Então, com isso, nós mostramos que o conjunto dos números inteiros ele é um conjunto enumerável. Em outras palavras, ele tem a mesma cardinalidade. Lembrando que a cardinalidade é uma medida do número de elementos que um conjunto possui. Então, nós podemos dizer que é como se o conjunto dos números inteiros tivesse o mesmo número de elementos em relação aos números naturais, contradizendo talvez a minha intuição ou talvez a sua intuição de que o conjunto dos números inteiros ele é maior, pois ele possui o conjunto dos números naturais adicionado dos conjuntos de números negativos. Há um teorema facilitador que nós não vamos provar,
mas as três afirmativas seguintes, elas são equivalentes. A primeira delas é que A é um conjunto contável, vai ser equivalente a existe uma função injetora de A para N, e, por fim, A é vazio ou existe uma função sobrejetora de N para A. Lembrando que essas afirmativas elas são equivalentes, então uma forma de você provar a equivalência é definir uma ordem fechando um ciclo. Por exemplo, você mostra que 1 é equivalente a 2, 2 é equivalente a 3 e 3 é equivalente a 1. Vamos então ver mais um exemplo de um conjunto enumerável. Vamos demonstrar que o conjunto dos números racionais positivos ele é enumerável. Lembrando que o conjunto dos números racionais é o conjunto formado da forma P sobre Q, onde P e Q são números inteiros, onde Q, o denominador, é necessariamente diferente de zero. Então, nesse exemplo, nós vamos justamente apresentar os números da seguinte forma. Na linha vertical, nós temos o numerador, o P, e na linha horizontal, nós temos o denominador. Vamos entender por meio de um exemplo. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui é P e aqui seria Q. Então aqui é o numerador, 1, 2, 3, e aqui seria o denominador, 1, 2, 3, 4, como exemplo. Então aqui nós teríamos 0 dividido por 1, 0 dividido por 2, 0 dividido por 3, 0 dividido por 4 e assim sucessivamente. Aqui nós teríamos 1 dividido por 1, 1 dividido por 2, 1 dividido por 3, 1 dividido por 4. Aqui seria 2 dividido por 1, 2 dividido por 2, 2 dividido por 3, 2 dividido por 4 e assim sucessivamente. Então, como que nós podemos enumerar justamente esse conjunto? Definir uma função bijetora desse conjunto para o conjunto dos números naturais. E aqui está a fórmula matemática que justamente vai denotar essa bijeção. Mas vou lhe apresentar a intuição por trás dessa função, por trás dessa bijeção. Enumerar nada mais é do que dispor os números em uma sequência, onde de uma forma em que um elemento A1 vai estar relacionado com o número natural 1, A2 vai estar relacionado com o número 2, A3 com o número 3 e assim sucessivamente. A4 associado com o número 4. Se você supuser que o zero pertence aos naturais, então aqui teríamos o elemento A0. Só que uma forma que nós poderíamos fazer essa enumeração é justamente começar a partir da primeira linha. Então, nós enumeraríamos. Essa posição seria a posição 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim sucessivamente. Mas qual é o problema disso? O problema é que justamente há infinitos números nessa linha. Então, pense que nós nunca terminaríamos a ponto de começar a segunda linha. Então, não é uma estratégia interessante. Vamos então inverter. Vamos começar a enumerar pela coluna. Então, aqui nós teríamos o elemento 0. Então, esse número seria o 0. Esse número aqui seria o 1. Esse número aqui estaria mapeado com 2. Esse com 3. E assim sucessivamente. Porém, incorremos no mesmo problema. Como há infinitos números na horizontal, nós não terminaríamos essa primeira coluna a ponto de iniciar a segunda coluna. Então, a estratégia é uma estratégia bastante inteligente. Qual é a ideia? A ideia é a gente ir mapeando diagonal por diagonal. Então, aqui nós pegaríamos essa primeira diagonal que só tem um único número. Então, esse seria o número 0. Aí, então, nós subimos e aqui agora nós mapearíamos essa segunda diagonal. Então, esse seria o número de posição 1, lembrando que começando em 0. Posição 1, agora a posição 2. Opa, mapeamos agora a diagonal que possui dois elementos. Vamos então para
subir novamente e voltamos para essa diagonal que possui 3 elementos. Então aqui estaria o 3, o 4, o 5. E aí voltamos, o 6, o 7, o 8 e o 9. Voltamos, então teríamos o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14. Então essa é justamente a função que vai nos dar esse comportamento, esse resultado. E essa função ela é bijetora, provando então que o conjunto dos números racionais positivos ele é de fato enumerável. E por fim, há alguns resultados importantes que nós não vamos provar. O primeiro deles nos diz que todo subconjunto de um conjunto contável é contável. Em outras palavras, eu lhe dou um conjunto contável, por exemplo, o conjunto dos números naturais. Então, todo subconjunto daquele conjunto obrigatoriamente vai ser contável. O produto cartesiano A e B é contável se A e B são contáveis. E por fim, a união de A com B é contável se A e B eles são justamente conjuntos contáveis. Bem, no próximo vídeo nós vamos mostrar como provar que um determinado conjunto não é contável. Muito obrigado!